QSMP é uma série criada pelo youtuber e streamer Quacked, onde é basicamente um servidor de Minecraft com tradução em tempo real, com várias línguas distintas, com português, francês, inglês e por aí vai. Essa série foi uma febre no Brasil, principalmente porque contamos com figuras grandes como Cellbit, Peck e Mai, até mesmo Bagi, depois de um tempo ela entrou, né? E o que acontece é que dentre essas figuras grandes também há o Forever, e é sobre ele que vamos falar hoje. Bom dia pra quem é de bom dia e boa noite pra quem é de boa noite. Eu sou o Sansa e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já tem um bom tempo que o Forever tem sido perseguido desde sua participação no QSMP. Pelo fato de ter muitos fandoms no QSMP, era óbvio que iria ter brigas em algum momento, e se tornou muito mais comum você ver streamers perdendo a vontade de jogar QSMP por conta desses fandoms. Ah, Sansa, como assim? Meu caro garfanhoto, é simples. Além do QSMP ser um servidor de Minecraft com tradução instantânea, ele também é um servidor de RP, ou seja, roleplay. Caso você não sabe o que é isso, é basicamente você interpretar um personagem. E por conta do roleplay, muitos fandoms levavam o que estava acontecendo ali a sério até demais, fazendo com que streamers acabassem ficando mal com o hate massivo em cima de si. E querendo ou não, é esperado, porque o público que mais acompanha massivamente é o público adolescente, e quando você se é adolescente, você acha que você está certo em muita coisa. Óbvio que isso não dá o direito deles saírem atacando os outros na internet, mas infelizmente isso acontece. E por conta de ser roleplay, o Forever já vinha sendo perseguido por um bom tempo, principalmente quando ele começou a ganhar mais destaque dentro da série. E muitas pessoas tentaram cancelar ele por coisas muito bobas, principalmente de coisas que ele comentou que não pensa mais do mesmo jeito e que ele não é mais quem as pessoas estavam mostrando entre meados de 2018 e 2020. Mas em 2016 é algo um pouco mais complicado. Por favor, a seguir não tratem como verdade absoluta. E esse caso é algo um tanto quanto sério, porque acabamos de passar pelo caso da Jéssica, que infelizmente veio a falecer por conta de ataques na internet e fake news. No caso do Forever, ele vem recebendo muito ataque e eu não aprovo esse linchamento virtual. E eu não tô aqui pra isso. Eu vou sim citar suas atitudes antigas que foram repercutidas nos últimos dias, mas isso não é um ataque à sua pessoa. E não quero ninguém xingando ele também. Mas de fato, é decepcionante, ao menos pra mim que eu acompanhava. Esses tweets, deixando claro, são mais de 5 anos atrás, e as pessoas evoluem. Os tweets dele, que foram revividos de 2016, são bem mais complicados do que qual partido você defendia em 2018. Principalmente quando em 2016 você já tinha maioridade, entre as casas de 20 anos e dos 21. Esses tweets foram trazidos à tona pela Querol, e por mais que os tweets possam ser estranhos e etc., isso não é uma acusação pra ele. Principalmente pelo fato que os tweets são bem antigos. E esses tweets basicamente são onde ele está interagindo com inscritas menores de idade. Com tweets do tipo: até as minas tarando Forever, que absurdo, e uma risada esquisita. Calúnia, dedico meu corpo a Jesus. E vocês, pecadoras, quando ele voltar, vão sofrer. Tá piadista hoje, né? Nem parece a mesma pessoa que chamou eu e a fulaninha para homenagem outro dia. Mas é impossível resistir à homenagem com você e a fulaninha. Ela é gata. E você é legalzinha. Você sabe que era pra ser. Não se faz de desentendido. Legalzinha? Ah, valeu. O que posso fazer? Não se pode achar bonito aquilo que não se conhece. Que ótimo jeito pra pedir nude. Que nude o quê, menina? Pelo visto, você foi corrompida mesmo pela luxúria. Supostamente, as pessoas envolvidas nisso eram menores de idade, mas não em um nível que pode ser considerado pedofilia por lei. E eu não tô falando isso da boca pra fora. Eu tô falando baseado em outros prints, em mais uma interação entre o Forever e essas pessoas. Tipo, é um assunto tão complexo, ele não pediu nude da menina menor de idade, ok, o mínimo, mas brincou entrou no assunto de homenagem com ela. São tantas camadas pra dissertar sobre. Primeiro, sobre falar sobre assunto sexual com menor de idade. Eu acho isso muito estranho. Mas Sansa, essas pessoas podem ter mais de 14 anos. Mesmo assim, eu acho estranho, porque muitas pessoas em sua adolescência não sabem o que é realmente sentir atração carnal. Mas sim, na realidade, acho que qualquer mínimo sentimento diferente já possivelmente é sexual. Por conta disso, acabam sendo atraídas por homens e mulheres mais velhas que vão se aproveitar e manipular a cabeça desses pré-adolescentes ou adolescentes. Porque enquanto você, como adulto, já sabe distinguir o que você sente, é bem mais fácil chegar em um adolescente e ditar o que ele está sentindo naquele momento. Ele vai internalizar aquilo e vai achar que está sentindo aquilo mesmo. Eu não estou falando especificamente do caso do Forever, mas sim de
caso que acontece. E é por isso que o assunto tem tantas camadas. Porque sai de uma interação qualquer nas redes sociais, mas que pode coincidir com o fato que acontece na vida real. Então não é possível dizer com precisão se nessa situação em questão é apenas uma interação ou se realmente há algo mais profundo nela. E os prints não param por aí. Forever havia postado nesse mesmo ano um tweet normal agradecendo pelo seu crescimento e veio mais uma interação entre essas duas pessoas e o Forever. E até certo ponto estava uma interação normal entre dois amigos, mas acaba chegando em tweets como: cala a boca, olha nosso chip, ele tem foda escrito nele. Isso significa alguma coisa. Isso significa homenagem a Troyes. Opa, todos somos do RJ. Se combinar direitinho, dá vocês duas na cama e eu na cadeia. Top. Muitas risadas da garota e youtuber é preso por pedo com homenagem entre escritas. Que horror. Eu acho que piada com pedo é algo tão baixo e tão nojento, sabe? Eu sei que cada pessoa tem seu nível de piada que aceita ou não, mas eu não consigo achar esse nível de piada algo legal. Forever, você pode ter mudado, afinal estamos em 2024. Mas mesmo assim, é algo tão baixo, sabe? Porque continua surgindo mais tweets de suas interações com inscritos, tipo, você comentando sobre tirar o BV de uma inscrita. Olhando só para os tweets, pode ser só uma piada, uma brincadeira entre seus fãs, mesmo que esquisita, mas mesmo assim, é tão bizarro. Porque pesquisando pouco, eu encontrei um suposto relato, o que eu não sei se é verdade ou não, mas eu vou retratar como não, até que se prove o contrário, tá ligado? Porque tudo isso é algo tão pesado e que não pode ser tratado de uma forma qualquer. É até difícil falar sobre, porque eu não posso e nem vou afirmar que você é um pedófilo, que você cometeu pedofilia, mas cara, olhando os tweets, apenas seus de interações com as suas inscritas, é algo tão bizarro, como que com você com 20 anos não percebia que esse tipo de interação é bizarro, tá ligado? Eu com 19 consigo ver isso. E você não percebia isso com 20 anos? É bizarro, mas facilmente respondido que um dos causadores disso é por conta do patriarcado e pela cultura qual nós somos inseridos. E não, esse papo não é para comer mulher ou porque eu sou trans. Mas agora sobre seu pronunciamento. Ele se pronunciou ontem, no caso no dia que eu estou gravando isso, e eu não vou colocar ele aqui apenas porque eu tenho medo de dar copyright. E caso você queira ver na íntegra, o canal QSMP postou o pronunciamento do Forever. O Forever em seu pronunciamento diz que esses tweets são distorcidos e tirados fora de contexto. E quando isso havia estourado, eles realmente estavam incompletos e fora de contexto. Mas após ele falar isso, pessoas foram atrás desses tweets completos e foi esse que eu acabei mostrando no início. Então, Forever, se esse era realmente o contexto, preferia ficar sem saber dele. E em seu pronunciamento, ele fala que anotou o nome da galera que estava fazendo as trends e disse que seria um crime o que elas estão fazendo. Qual crime? Eu realmente não sei. Porque as trends foram feitas com tweets disponíveis no perfil no X dele. Pode ser que seja por conta de discriminação? Eu não sei se pode se enquadrar. Tipo assim, eu realmente não sei e não entendi, confesso. Você disse que estavam fora do contexto, mas quando eu fui procurar se alguns prints ali eram verdades ou não, realmente eram verídicos e estavam no contexto que foi mostrado. Acabei descobrindo até mais algumas coisas que eu prefiro não falar aqui, de verdade. Forever, ao invés de você se pronunciar e explicar sobre esses tweets que você fez, você debochou da situação. Você falou que na primeira vez na vida seu advogado iria ser envolvido. E tudo bem, você está no seu direito. Você tem todo o direito a recorrer na justiça se você acha o correto. Mas você entende que, contextualizado ou não, seus tweets são estranhos, podem ser problematizados e discutidos. Você consegue ter ciência que seu pronunciamento poderia ter sido explicando a situação, mostrando que estava descontextualizado. E ao invés de fazer isso, você só debocha da situação e fala sobre seu advogado. Porque os tweets que foram trazidos mais uma vez a público não são de assuntos tão simples e deviam ter que ser tratados com mais seriedade, mas não, você tratou com um tom de deboche. E também tem o fato que são acusações muito sérias sobre você, então seria bem melhor você provando que aqueles tweets estavam errados a seu respeito, porque falar que tá fora de contexto é definitivamente simples. O problema é o que ali estaria fora de contexto. Por que você deixou
muito aberto isso de estar fora de contexto. Mas uma coisa que é certa, que o Forever disse em seu pronunciamento, ele não é o mesmo que ele era há 5 anos, 6 anos atrás. Mas eu achei um pedido de desculpas muito jogado ao vento. Eu imagino que você fez esse pedido porque você de fato já falou sobre sua evolução de 2018 pra cá. Mas mesmo assim, eu achei algo breve demais pra um assunto tão pesado, entende? E eu acho que sim, o Forever evoluiu como pessoa. Não posso afirmar se ele é uma pessoa boa ou ruim, até porque eu não conheço ele, mas as pessoas deveriam parar de perseguição para cima de figuras na internet, principalmente com uma tragédia tão recente. E ao invés de continuar perseguindo ele, apenas pare de acompanhar, sabe? Eu sou um exemplo disso, que após esses tweets e a sua postura quanto a eles, prefiro não acompanhar mais. Não pelo fato de eu achar se ele evoluiu ou não, mas sim porque eu prefiro assim. Prefiro parar de acompanhar ele do que ficar perseguindo ele. Mas óbvio, toda ação tem sua consequência, mesmo que seja tarde. Bom, basicamente esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Caso você goste de acompanhar meu conteúdo, saiba que agora você pode estar me ajudando com Seja Membro ou no Live Pix. Bom, eu sou o Sansa e até o próximo vídeo.